Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 12 de março de 2021, estamos aqui para meditar a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Marcos capítulo 12, versículos 28b ao 34, que diz assim: Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Queridos irmãos e irmãs, toda vez que eu escuto ou leio e medito esse evangelho de hoje, eu sempre recordo dos filósofos existencialistas. Por exemplo, um dos filósofos existencialistas é Søren Kierkegaard, que inclusive tem uma obra intitulada de Desespero Humano. Mas, padre, o que tem a ver os filósofos existencialistas, desespero humano? O que tem a ver com o primeiro dos mandamentos, o maior mandamento? Porque toda vez que a gente lê esse evangelho e a gente medita sobre o maior mandamento, amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com todo entendimento, e ao próximo como a si mesmo, é o maior de todos os mandamentos. A gente olha para nós e percebe o quê? Vamos ser sinceros, vamos ser honestos conosco mesmo. Diante dos nossos pecados, diante das nossas fraquezas, diante da nossa pequenez, da nossa miséria, nós talvez não tenhamos a coragem de dizer: eu já amo a Deus de todo o coração, eu amo a Deus de todo o coração, com toda a força, com toda a alma. Não. A experiência da nossa pequenez, da nossa miséria, dos nossos erros, nos fazem questionar o nosso amor a Deus. A gente se percebe falho, a gente se percebe fraco. Quantas vezes a gente percebe que não está amando a Deus devidamente? Quantas vezes a gente até relaxa na vida espiritual, se acomoda na vida espiritual, deixa de rezar, deixa de meditar a palavra de Deus? Como amar a Deus de todo o coração? Por isso eu lembrava dos filósofos existencialistas, por exemplo, Søren Kierkegaard, que tinha uma obra intitulada de Desespero Humano. Mas desespero humano por quê? Justamente porque quando se tratava sobre as coisas de Deus, de fazer a vontade de Deus, ele experimentava na sua carne, na sua humanidade, a sua miséria. Percebia que nem sempre conseguia fazer a vontade de Deus em tudo. Sempre caía em falhas, em erros, em pecados. E aí vem o desespero. Como amar a Deus sobre todas as coisas? Como? Isso também me faz pensar em outra passagem da carta de São Paulo aos Romanos, quando o próprio São Paulo, contando um pouco da sua experiência, no capítulo 7 da carta aos Romanos, ele vai dizer: Eu não faço o bem que eu quero. Eu faço o mal que eu quero. Eu quero fazer o bem, mas acabo fazendo o mal.
A experiência interessante de São Paulo. Ele quer fazer o bem, mas acaba fazendo o mal que ele não desejava fazer. Mas ele vai dizer: se eu faço o mal que eu não quero, é porque o pecado reina em mim. Porque o pecado está reinando em mim. O pecado habita em mim. Isso no capítulo 7 de Romanos. Mas diante desse evangelho, diante dessa reflexão, o que fazer? O que fazer para amar a Deus e para amar o próximo? O que fazer? Nós devemos entender que para amar a Deus e esse amor para com Deus, esse amor a Deus é um amor em processo e processo de crescimento. Processo de crescimento. Nós devemos entender que o nosso amor a Deus, a cada dia, precisa crescer mais um pouco. Precisa crescer mais um pouco. E é assim que nós vamos buscando e crescendo na perfeição do amor. E isso deve acontecer de uma forma muito concreta, porque amor é atitude. Então, quando é que eu amo a Deus? Quando eu tenho a atitude de buscar a Deus em oração, pela leitura orante da palavra de Deus, quando eu busco os sacramentos. Atitudes que expressam esse amor, que manifestam esse amor. O amor a Deus não é aquele sentimento, eu amo o Senhor, eu amo. Não. É atitude. O fato de você todo dia reservar um momento para meditar a palavra de Deus, para se colocar em oração, é uma atitude de amor. Porque você quer estar unido a Deus. Porque você quer amá-lo com perfeição. Ou seja, de todo o coração, com toda a força, com toda a alma. A mesma coisa o amor ao próximo. Quantas vezes nós não conseguimos amar o nosso irmão? Quantas vezes nós somos tomados pelo rancor, pelo ressentimento, pela mágoa e não conseguimos perdoar? Processo. Quantas vezes precisamos ser curados interiormente para poder amar o nosso próximo? Então, meu povo, nós devemos escalar a montanha do amor. Até chegarmos no ponto alto, no pico alto, no lugar mais alto. Mas aí, esse pico alto é quando nós chegarmos no céu. Mas enquanto não chegarmos lá, trilhemos esse caminho, escalemos essa montanha do amor. Coloque nisso perseverança. Tenha atitude ou atitudes de quem deseja amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Por isso, você deve se perguntar: que atitudes eu preciso ter para crescer no amor a Deus, sem esquecer do amor ao próximo? Que atitudes eu devo ter para crescer no amor a Deus? Que atitudes eu devo ter para crescer no amor ao próximo? Comecemos, como Jesus diz no Evangelho: ouve, Israel, escutando a sua palavra e deixando que essa palavra possa penetrar o nosso coração e renovar o nosso interior, para que sejamos homens e mulheres novos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.